Bom dia, família abençoada, bom dia, meus amados, paz e bem. Dia 13 de agosto, o Evangelho está em São Mateus, capítulo 18, dos versículos do 15 ao 20. Eu convido você, amado, que está aqui me acompanhando diariamente, a chamar o Espírito Santo, nosso paráclito, nosso defensor. Sem ele nada somos, sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, louvamos, bendizemos. Vem Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, a igreja diz: se nem mesmo a igreja ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Evangelho trata de imediato, logo no início, logo, primeiro parágrafo, correção fraterna. Está na cara, né? Porque Mateus diz aqui: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, né? Correção fraterna. Mas como é que ele diz? Vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Ou seja, ele diz: vai fazer uma correção fraterna, mas ela tem que ser realizada com muito amor. Só uma coisa que eu não achei assim, né? Que ele diz assim: vai corrigida com muito amor, né? E compreensão para não machucar o infrator, né? E nem afastá-lo ainda mais de perto de nós. Em vez de afastar, a gente tem que incluir, né? A gente tem a mania de afastar, né? Porque a gente se acha superior quando a gente vai fazer. Tem gente que vai fazer uma correção fraterna, né? Ai, meu irmão, chega e faz aquela coisa e em vez de ajudar o irmão, ela afasta o irmão, né? Então, Mateus tem esse cuidado de dizer aqui para nós devemos fazer a correção fraterna, entretanto, a sós em particular, ou seja, mostrando que nós devemos ter o quê? Um devido cuidado, uma correção fraterna com amor, né? Mas tem esse maisinho aí, tá? Apesar do Evangelho não dizer isso, né? O Evangelho só quer dizer para a gente ter com amor, sem ter a intenção de machucar o infrator. Mas às vezes, em alguns casos, eu vou relatar aqui agora com um testemunho, que eu não sei se eu vou estar falando, mas eu vou um pouquinho aqui. O Evangelho diz que tem que ser com amor, né? Mas também acho que às vezes tem que ser um pouco enérgico, né?
houve uma situação ontem na minha residência. De que forma? Meu filho foi convidado às 6 da tarde para ir andar de bicicleta com os primos. Mas ele estava num evento que ele chama de sala, não sei do que, de joguinho dele com 4 amigos. Quando o tio chegou para pegar ele ainda estava no jogo. A mãe chamou, ele veio com o celular na mão, a mãe chamando, veio com o celular na mão, aí para entrar no carro, e isso aqui. Ele não largava o celular. Como é que você vai fazer uma correção fraterna naquela hora, sendo mãe? Eu, como pai aqui, fiquei, né? Não posso fazer. Eu fiquei, João, tentando orientar mais dela, não. Ela quis ser enérgica. Então a correção fraterna dela foi enérgica, foi aquela na hora que às vezes eu concordo. Ela pegou o celular e veio pra cá. Foi uma correção fraterna na frente dos outros. Ele ficou como machucado, né? Mas, como ele é criança, vai passar aquela mágoa rápido, né? Porque é mãe, né? E eu disse para ele, meu filho, no banheiro, tu ainda tem por baixo 20 anos desse tipo de atitude da tua mãe. Por baixo, mais uns 20 anos. Só quando tu casar, mano. Então essa correção fraterna enérgica tem que existir, né? Senão nossos filhos também vão pro beleléu, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, tá? A palavra de Deus vem dizer pra gente que a gente tem que ter, né, essa questão de ser realizada com muito amor, compreensão, para não machucar ninguém, né? Para não afastar ele da igreja. Não é o caso, não foi o caso dessa situação que eu contei, né? Não vai afastar ele da igreja porque ele ainda está sob o nosso domínio. Então a gente que tem que levar ele para a igreja. Então a gente tem que ter sempre esses feelingzinhos, essas coisas, para não achar que ver uma situação dessa, ver o filho fazer isso e não fazer nada. Tá errado, entendeu? Por isso que ela fez isso, na hora ela corrigiu. Então esse tipo de coisa tem que ter na sua correção fraterna, tá bom? E a gente, agora passando para a parte adulta, estávamos falando de criança, né? A gente, às vezes também, tem um amigo, uma pessoa próxima, a gente está vendo ir pro buraco, né? Aquela pessoa tá indo pro buraco, né? Aí, e você tá vendo aquela pessoa ir pro buraco, né? Você tá vendo e você quer fazer aquela politicagem, aquela mediocridade, né? Dos relacionamentos, né? E tipo assim, se ele está bem, se eu estou bem com ele, por que eu vou querer fazer uma correção dessa e entrar em desagrado com ele, né? Às vezes a pessoa tem medo de fazer uma correção fraterna. Eu não vou te dizer que eu não tenho. Tenho sim. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu gostaria de fazer uma correção fraterna. Mas eu olho logo pro meu umbigo, né? Eu dou uma olhadinha e digo, eu tô cheio de correção fraterna. Olha só como é o meu pensamento. Se eu for falar para ele, ele vai devolver umas 10 para mim. Aí eu acabo não falando. Porque eu sei que se eu for falar mal eu acabo de abrir a boca e já vai falar, vai devolver, não vai se achar digno de escutar de mim. Então é uma politicagem minha, eu acabo não falando nada, não fazendo nada para o quê? Para não desagradar, para ficar na minha aqui, para ficar sem conflito com aquela pessoa, né? Aí eu fico aqui só observando, vendo as coisas, assim como ele está observando também mim, que ele também não está mais me dando correção fraterna, né? Então nós dois ficamos no pecado, os dois lados ficam no pecado, nenhum nem o outro faz a correção fraterna, né? Ou seja, os dois estão indo para o buraco, em nome do não desagradar, né? Eu não posso desagradar, então os dois estão indo para o buraco. Então, meus amados, qual é a dica de hoje? A gente tem que ser profeta. Nós temos que mostrar o que não está legal. Seja profeta na sua casa, seja profeta para os seus,
seja profeta para quem você ama, até para quem você não ama, tá? Mas em especial para quem você ama, porque tem muita gente que depende de você. Você tá vendo ir pro buraco e não fala nada, tá? E às vezes a pessoa tá vendo ir pro buraco, aquele teu amigo, aí ela vai, em vez de ela falar para a pessoa, ela vai falar para outra. Ela tá caindo no pecado. Ou seja, ela tá, em vez de ela tá se safando aqui, agradando a Deus, ela vai entrar num pecado, porque ela vai se omitir e ainda vai entrar em pecado falando do próximo, né? Vai falar ali do cabra ali, que ele tá fazendo isso, aquilo, que tá errado, isso, aquilo. Amém? Que eu possa ter contribuído no seu dia, né? Se você gostou, dê um legalzinho, que às vezes tá meio... não tem problema, a minha intenção aqui é fazer a reflexão para Deus. Eu não faço para ninguém, eu faço para Deus, né? Eu agradando a Deus, estando aqui todo santo dia, para mim tá de bom tamanho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.